Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos começando a analisar, a investigar, a aprofundar o famoso discurso de despedida de Jesus. Eu terei dito em outras vezes que este gênero, o discurso de despedida, é bem conhecido na Bíblia. Eu falei da despedida de Jacó, quando se despede dos seus 12 filhos antes de morrer. Eu falei da despedida de Davi, Davi se despede de Salomão. Eu falei da despedida do velho Tobias, o velho Tobias também se despede do seu filho. No Novo Testamento, nós temos um discurso de adeus de Paulo, o famoso capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos. Mas também a segunda carta a Timóteo, uma pastoral, é praticamente um discurso póstumo de adeus que alguém quis oferecer a São Paulo depois da sua morte. A segunda epístola de Pedro é ela também um discurso de adeus de Pedro. Num certo momento ele diz: Nosso Senhor me revelou que o meu fim está próximo. Antes que me vá, porém, eu vos quero exortar nisto e naquilo. O maior de todos os discursos de adeus e despedida é o de Jesus, que ocupa longos capítulos no Evangelho de João e que agora nós começamos a analisar atentamente. Claro, o leitor tenha em mente o seguinte: ele deve ter um olho nos anos 20 ou até meio olho nos anos 20, quando Jesus realmente se despediu, e um olho e meio nos anos 90, quando o texto foi escrito. Porque muito do que no discurso de adeus de Jesus se está escrito, se entende a partir da ótica do evangelista nos anos 90, na virada do século. Claro, isto coloca um problema histórico. Evidentemente, ninguém tinha um gravador quando Jesus se despediu na última ceia. E, no entanto, nós temos no discurso de adeus de Jesus afirmações que são bem primitivas. Isto não impede que o evangelista as tenha refundido profundamente, de acordo com o seu gosto, a sua teologia, e assim apresentado aos seus leitores. De certa maneira, é o Jesus joanita, é o Jesus ressuscitado, já agora, quem se despede dos seus. Nesta ótica, vamos começar. O discurso se inicia no capítulo 13, capítulo 13, versículos 31 a 38. Aí está o início, o prólogo. E depois ele se continua em 14, 15, 16 e 17. Quando ele saiu, disse Jesus. Quando ele quem? Quando Judas deixou o cenáculo. Agora o Filho do Homem foi glorificado. Momento. Aqui está. Já o tempo do verbo foi glorificado é um tempo que se entende mais nos anos 90 do que nos anos 20. Não é? Há uma certa atemporalidade nos escritos de João, mas aqui se percebe bem que o texto se ressente claramente dos anos 90. Já foi glorificado nos anos 90. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. E o glorificará logo. Estão vendo o jogo de passado
de presente, é o que eu digo, uma certa atemporalidade. Né? Do mundo de Jesus se passa para o mundo do autor, do mundo do autor se passa para a eternidade. É uma atemporalidade. Filhinhos, por pouco tempo. Filhinhos, atenção. Cada palavra aqui, sabe, Sim. significa uma... Filhinhos, é bem um tom paterno. Claro, Jesus não é pai de ninguém. Jesus não desenvolveu paternidade com ninguém. Porém, filhinhos é bem o tom que convém a um discurso de adeus, a um discurso de despedida. Porque normalmente é o pai, é o velho pai que se despede dos seus filhos. Então, aqui se entende bem filhinhos como um apelativo, um vocativo apelativo que indica a despedida daquele que se vai. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vou-lo digo, para onde vou, vós não podeis ir. Só que, com uma diferença. Para os judeus, se continuam na incredulidade, não irão nunca. Para estes aqui, não irão agora. Sim. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Atenção. Imediatamente depois de indicar a sua partida deste mundo, Jesus nos dá um mandamento novo. Bom, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E aqui devemos dizer muitas coisas. Em primeiro lugar, aquele que se vai quer estar novamente presente, quer continuar presente através do amor recíproco dos seus. Ou, com outras palavras, os seus, recordando-se de Jesus e amando-se mutuamente como Jesus os amou, serão uma espécie de presença sacramental de Jesus. No fundo, está aqui o tema da aliança. Deus, no Antigo Testamento, estipulou com Israel 10 mandamentos e realizar uma aliança no Monte Sinai. Êxodo capítulo 24. Jesus dá o seu mandamento, e o seu mandamento é aliança. Assim como os antigos israelitas estipularam uma aliança de sangue com Deus no passado, assim também os discípulos de Jesus estabelecem entre si e Jesus uma aliança de sangue. Só que este sangue não é dito aqui, mas é dito nos sinóticos, foi dito no capítulo 6, este sangue é o sangue de Jesus. Jesus também estabelece uma nova aliança no seu sangue. E a nova aliança consiste no mandamento novo. Agora a pergunta, e a pergunta-chave: por que este mandamento é novo? O que torna este mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, novo? O que torna isto novo? O exemplo que ele traz é um exemplo novo, não existia antes o exemplo que Jesus deu, não é? Dar a vida. Como? Dar a vida. Bem, no Antigo Testamento nós temos em Levítico: amarás o teu próximo como a ti mesmo, não é? Mas lá não havia sido ainda declarado ou manifestado até onde fosse o amor de Deus. O amor de Deus agora é manifesto. É manifesto na vida que Jesus oferece, na própria vida, no dom
da própria existência. Isto é, oferecendo a sua vida. Neste sentido, agora o mandamento é novo, porque agora se sabe até onde Deus nos ama. No Antigo Testamento, simplesmente o mandamento. Mas agora, em Jesus, o mandamento é novo, porque os discípulos sabem até onde vai o amor de Deus. Padre, uma pergunta. Esse amor que Deus deixa, que Jesus deixa quando se vai e que apresentou com o comportamento de vida que teve, ele pode ser comparado, ou ele pode se traçar um paralelo entre ele e o Espírito Santo, Claro que está que presente sim. entre nós? Claro que sim, e o evangelista fará isso nos capítulos seguintes, logo a seguir. Por isso eu não vou entrar já nesta questão, porque já no capítulo 14 aparece o Paráclito. Okay. De qualquer maneira, é novo mandamento, porque Jesus manifesta de uma maneira inaudita até onde vai o amor de Deus para conosco, o que não estava claro no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento. Bem, agora tenho que dizer uma coisa, ainda tem 1 minuto. João talvez seja aquele que tenha a formulação mais alta do mandamento do amor. E, no entanto, este mandamento do amor, em João, é recíproco, porque João não pode ser lido com os sinóticos, e nem os sinóticos com João. Para João, os discípulos que se amam são cristãos. Entre eles, João não fala em nenhum lugar dos seus escritos a respeito de um amor universal, como os sinóticos. Em nenhum lugar de João se diz amar o próximo. Quem é o próximo? É o samaritano? É o que caiu? É o que caiu na mão dos ladrões? É quem? Não. Para João, o próximo, o amor é sempre recíproco. E por quê? Porque João não compreende um amor em sentido único. Ele tem que ir e voltar. Portanto, é só entre cristãos. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos a seguir. Terminei a primeira parte dizendo algo que não é muito claro entre os leitores de João. Ele talvez tenha a mais sublime definição de amor e, no entanto, ele não compreende o amor como algo de universal oferecido a todo ser humano, independente da raça, da cor, da posição social e até da religião. Para João, para os escritos de João, esse amor aí é um amor doméstico, é um amor intramuros, é um amor eclesial, porque ele tem que ir e voltar. Eu posso amar o inimigo, mas o meu inimigo não me ama. Este amor não está contemplado em João. Claro, ele está nos sinóticos. Amai os vossos inimigos. Mas eu não posso ler João com a ótica de Mateus. E vice-versa. Certo? Tá certo. Padre, por que essa restrição em João? Porque o amor necessariamente provém de Deus, vem a nós, é manifestado historicamente em Jesus, vem a nós no Paráclito e nos leva a amar como nós mesmos somos amados por Deus. Porém, ele exige reciprocidade. Um amor que não exija reciprocidade não é um amor completo. Na vida eterna não haverá amor ao inimigo, porque não haverá inimigo. O amor ao inimigo é sempre algo incompleto. O ideal seria que o meu inimigo também me amasse. Mas ele não vai ser assim. Não é? Pois é, mas na eternidade só existirá esse tipo de amor. Os outros desaparecem, né? Porque não haverá mais inimigos. Certo? É. Diga.
é uma questão complicada, né? Porque quando a gente olha aqui e fica tentando entender como ficam os sinóticos, então, nisso. Não. Você leia cada um e cada um é cada um. Sim, cada um é cada um. Mas agora aqui, a definição que o senhor está dando para isso implica necessariamente direcionar um olhar lá para os sinóticos. Você faça as duas coisas. Você, quando amar o seu irmão na fé, você está fazendo exatamente o que João manda. Agora, quando você ama o peregrino aí de fora, o forasteiro, o inimigo, o indiferente, aí você está no universal, lá dos sinóticos. Mas este não é o amor mais perfeito. Não. Porque o amor mais perfeito exige reciprocidade. Imagina se o marido amasse a mulher e a mulher não amasse o marido. Que casamento seria esse? Não seria um matrimônio perfeito, não seria matrimônio isso. Seria um inferno. Não é verdade? E que esse amor, então aqui também nós podemos entender, para definir, talvez me corrija se eu estiver errado, mas aí tem que haver essa questão da doação, né? Esse ágape das duas partes, né? Das duas partes, das claro. duas partes, né? Quer dizer, dos isso, dois, né, componentes. Definitivamente é isso. Você está entendendo por duas partes quem? O meu interlocutor, né? Então eu amo essa reciprocidade, porque está dentro entre cristãos, vamos dizer assim. Né? Tá certo. Mas isto aqui é bonito, sim, sabe? Isto aqui é bonito. Porque, olha aqui, você vai hoje, coloquemos isso em prática hoje. Você tome um avião e vá para qualquer lugar do mundo. Você sempre encontrará em qualquer lugar do mundo uma comunidadezinha de discípulos de Jesus. E ali, naquela comunidadezinha, se vive o Evangelho, você deveria estar mais à vontade do que num ambiente inteiramente pagão. Isto já me aconteceu diversas vezes. Eu viajo muito e me alegro quando eu chego num lugar, num país, numa cidade onde nunca fui e sou bem recebido. Por quê? Porque sou padre católico. Sou bem recebido, posso celebrar missa, posso administrar os sacramentos, tem gente que me procura. Veja, isto aqui existe, isto aqui se dá. Agora, imagine que eu vá para um país muçulmano. Eu não posso nem dizer quem eu sou. É verdade. Não é verdade? E dependendo do país, acho que não posso nem entrar como padre. Não é? Mas, padre, é fácil, penso eu que é fácil compreender o lado inclusivo desse amor, ou seja, estando entre cristãos, enxergar a beleza desse amor existente de forma recíproca. O que a mim, pelo menos, é difícil compreender é conciliar um pouco o ensinamento de Jesus de amar todos, inclusive os inimigos, numa restrição que me coloca apenas amando aqueles que me amam também. São duas teologias diferentes. Você não tem que misturar Mateus com João. Você tem que ler cada um. Há uma hora que você se sente mais tocado por Mateus e há uma hora que você se sente mais tocado por João. Um não lê o outro e um não tem a teologia do outro. Mas como conciliar a teologia de Jesus? Não há que conciliar. Não há que conciliar. Não é conciliar nada. Você tem que... A grande igreja manda você amar a todos. Sim. Porque você lê os 4 evangelhos. Mas você pode dar uma tonalidade mais específica a um determinado amor e uma outra diferente a outro amor. Isso nada impede. Tá. Quer dizer, não é uma leitura completa do amor que a igreja prega. Não. São leituras completas. São leituras completas. Melhor, nenhum evangelista tem uma visão completa do Cristo. Nenhum evangelista tem. Cada evangelista salientou um aspecto. E a somatória traz o resultado. Não, a somatória não existe. Porque a igreja não gosta de fazer somatória. Juntar os 4 evangelhos. Nós temos que viver cada um de uma maneira diferente. Não é? Então a somatória está na nossa vida de cada um de nós que busca interpretar cada um dos 4 evangelhos e executar eles nas nossas vidas, é isso?
Só que há momentos em que você é mais levado a viver um e há momentos que você é levado a viver outro, de maneira diferente, de maneira diversificada. Obrigado, padre. Mesmo porque, se você ama o inimigo, você não pode amar o inimigo da mesma maneira como você ama o seu companheiro de fé, que reza com você, que é diferente. É diferente. Talvez seja esse amar, o não querer mal também. Vai juntando uma série de coisas. Né? Com um amigo da fé, você pode formar um só coração e uma só alma. Com o inimigo não dá para formar um coração e uma só alma. Você pode apenas não querer que ele... Você pode rezar por ele, mas ele não reza por você. Você pode querer o bem dele, mas ele não quer o seu bem. Não é? Então, há isso aí. Bom, tudo isto a respeito do mandamento do amor em João. Agora, amando-nos desta maneira, nós, por assim dizer, mantemos a presença de Jesus através da nova aliança no seu sangue entre nós. É aí que está o texto. Temos mais um minuto ainda. Então, retornando um pouquinho, dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Isso já falei, não é? Sim. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Isto é, se a comunidade realmente fizer entre elas o que Jesus está para fazer para cada um deles. E, na verdade, foi esse amor que atraiu muitos pagãos ao cristianismo das origens. Se nós não atraímos muito hoje, é porque nos tornamos muito grandes, a igreja se tornou um fenômeno mundial, e isto aqui não é visto. Os pagãos diziam, vede como eles se amam, no primeiro século, e ficavam encantados com aquele amor, com aquela simpatia, com aquela ajuda, com aquele respeito, porque nunca tinham visto alguma coisa igual. E queriam participar daquilo. Né? Exatamente. Bom, nós temos que encerrar o nosso programa hoje. Voltamos na próxima semana, se Deus quiser. Um bom domingo a todos, até a próxima semana. Um bom dia e até a próxima semana.